WW voltando do intervalo. O Ministério da Justiça apresentou nesta semana ao STF um ofício no qual afirma que conseguiu sim e localizou uma solicitação de cooperação com a Suíça feita pela Operação Lava Jato lá atrás, no caso Odebrecht, em 2016. A descoberta dessa solicitação, ela ocorre uma semana após o ministro Dias Toffoli ter anulado as provas obtidas pelo acordo de leniência da empreiteira, argumentando que não havia esse pedido de cooperação. Vamos acompanhar. O documento mostra que a cooperação internacional firmada pela PGR com a Suíça só entrou em vigor quase um ano após a Lava Jato ter fechado o acordo de leniência da Odebrecht. Na semana passada, o ministro Dias Toffoli anulou as provas entregues pela empreiteira sob o argumento de que o material foi trazido ao Brasil por meio de acordo internacional irregular. De acordo com o relatório elaborado pela Procuradoria-Geral da República, ao qual a CNN teve acesso, o pedido formal de cooperação internacional foi feito em 17 de maio de 2016. Já o ofício enviado ao Supremo na última terça-feira pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação, vinculado à Justiça, diz que o pedido de cooperação não foi feito no processo relativo ao Odebrecht. Segundo o que foi repassado à Corte, o acordo com a empreiteira foi assinado em 1º de dezembro de 2016, usando informações obtidas via sistema de registro que estavam na Suíça. Mas, formalmente, esses dados e as senhas de acesso chegaram ao Brasil apenas em 2 de outubro de 2017. Em uma primeira manifestação, o órgão havia dito que não havia registros de solicitação formal pelos investigadores. Agora, diz que refez a pesquisa a partir de nota pública divulgada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. O novo documento pode reforçar o questionamento sobre a decisão do magistrado. A entidade argumenta que o ministro do STF extrapolou os limites legais e pede que não sejam anulados os termos do acordo de leniência assinado pela empreiteira. Daniel Rittner, começando por você, a questão é altamente espinhosa. O ministro do Supremo vem e diz assim, essas provas não valem nada porque elas não foram obtidas via os trâmites legais. Apoiado inicialmente, pelo que se vê agora, numa informação desse DRCI, do qual nós nunca tínhamos ouvido falar até então, que é um departamento de recuperação e que trata como autoridade central da, digamos, comunicação entre órgãos da justiça brasileira e órgãos da justiça de outros países. Tem que passar por esse DRCI. O DRCI disse inicialmente que não sabia disso, não. Agora o DRCI disse que encontrou, depois de procurar um pouco melhor, que sim, de fato, a Lava Jato tinha pedido para os suíços que dessem uma cópia de tudo aquilo que a Odebrecht mantinha guardado na Suíça e que era basicamente a administração de um vasto esquema de propinas. E aí, como é que fica agora a decisão? Ainda não fica. Deixa muitas margens para interpretações, porque a gente precisa saber exatamente qual é o momento do corte. Toffoli tomou essa decisão, como você explicou, William, e aí depois você tem esses novos esclarecimentos do Departamento de Recuperação de Ativos, que, se não estou enganado, foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, lá no âmbito, na estrutura do Ministério da Justiça, para lidar com essas cooperações internacionais. A favor de quem está dizendo, olha, Toffoli tomou uma decisão contestável, tudo que se tem ali no acordo de leniência da Odebrecht tem que ser mantido. Existe agora a informação trazida pela Raquel Landim de que houve uma solicitação antes do acordo de leniência. Então está tudo bem. A solicitação foi feita para a Suíça antes. Para quem acha que a decisão de Toffoli é correta e o acordo de leniência está sob risco agora, existe um outro fato. A cooperação efetivamente entre Ministério Público no Brasil, federal, e a Suíça só começa efetivamente um ano depois do acordo de leniência. Então, o que a gente precisa discutir é qual é o momento de corte ideal. Fato é
que, se prevalecer mesmo a decisão de Toffoli, a gente já viu que há um risco muito grande de que não só esse acordo de leniência no âmbito do Ministério Público Federal seja afetado, mas os outros acordos da Odebrecht, por exemplo, com a CGU, que são com outro montante, outro valor, e aí, por consequência, você pode questionar até que ponto questões levantadas no acordo de leniência da Odebrecht foram replicadas nos demais acordos de leniência com outras empresas construtoras da Lava Jato e, portanto, como se remetem, derivam do mesmo pecado original, se é que existe esse pecado original, então tudo vai ser afetado. A confusão ainda está posta. O que deixa a gente, às vezes, sem respiração, sem conseguir respirar, é imaginar que toda essa enorme construção de leniências, de acordos de devolução, de reconhecimento do ilícito, de, digamos, confirmação de que havia um departamento de operações estruturadas que tinha como único objetivo administrar o pagamento de propinas no Brasil e fora do Brasil, que tudo isso esteja pendurado, como você falou, numa data de corte. No fundo, se a gente simplificar a questão, Caio, essa questão das provas, se elas chegaram antes que o acordo de leniência tivesse sido consagrado, ou chegaram apenas depois, elas são mais ou menos como dizer o seguinte: me dá uma cópia do seu documento, depois você me manda o original. É isso que o pessoal está dizendo para dizer que a decisão do Toffoli não se sustenta. Sim. Porque o que era conhecido para chegar no acordo de leniência, o Odebrecht já tinha fornecido. E depois veio a confirmação oficial via canais oficiais. Sim. William, nesse caso, e uma das coisas que eu, depois de 5 anos de faculdade de Direito, aprendi que no direito quase tudo pode, ou tudo pode. O que o Toffoli fez foi... Você aprendeu isso na faculdade ou depois que você saiu? Não, durante e depois, mas nas reflexões e acompanhando tudo, porque o Toffoli construiu uma tese jurídica 6 anos depois do ocorrido, 7 anos depois que o acordo de leniência ocorreu, para absolver o Lula, chegando atrasado, inclusive, né? Depois de todo o Supremo ter absolvido, a turma que absolveu, anulou as condenações. O que ele constrói essa tese a partir da data de corte. Mas, no que eu compreendi, hoje eu conversei com um advogado que atuou, um dos principais advogados daqui de São Paulo, que atuou na Operação Lava Jato e que disse se tratar, então não teria nenhum motivo para desqualificar a decisão do ministro Toffoli, mas ele disse que se trata de uma filigrana, né? A estratégia que o Toffoli usou ali para anular os acordos de leniência, que é essa data de corte que você está colocando. Por quê? Mesmo porque antes, quando foi firmado o acordo, a própria Odebrecht entregou os arquivos e depois houve o pedido para comprar a cooperação com a Suíça. Sim, apenas para vir as provas. Então, quem entregou as provas... Voluntariamente foi quem fechou o acordo, que eram os executivos, 77, né? Os executivos da Odebrecht. Então, a partir do momento que foi celebrado o acordo, você tem a entrega ali do material e depois veio o material da Suíça. Só que, como no direito tudo pode, você encontra uma tese jurídica, estrutura essa tese jurídica que você quiser. E se você é um ministro do Supremo, isso acaba tendo uma força muito maior. Que consequências você antecipa do ponto de vista econômico no sentido geral das empresas? Não, eu estava exatamente me perguntando aqui, William, assim, a revisão jurídica do fato já vai dar um trabalho danado. Agora, você imagina a revisão econômica. O que a gente tem de fato, olhando para a Petrobras, que foi o maior prejuízo. A Petrobras teve que fazer uma baixa no seu balanço de um período muito curto, de mais de 40 bilhões de reais, por causa da corrupção. Ela terminou esse período com a maior dívida corporativa do mundo. Então, assim, ela nem é a maior empresa do mundo para ter a maior dívida corporativa do mundo. Então, o PIB caiu sim, porque a Petrobras tem um peso relevante, porque as empreiteiras e o PAC da vida e todas as frentes de investimento, onde essas companhias, essas empreiteiras estavam à frente delas, geravam, obviamente, que geravam riqueza, geravam emprego, geravam renda. O que a gente não sabia e descobriu através da operação era o quanto isso custava em
em sobrepreço, em propina e tudo mais. A recessão não volta, né? Assim, os 42 bilhões causados à Petrobras não voltam. Os bilhões de reais que já foram pagos, inclusive a Petrobras de volta, assim, não cobrem os 42 que ela precisou fazer de Você está falando da devolução, né? A devolução que veio para a Petrobras, de 6 bilhões de reais, não cobre o prejuízo. Não cobre os 42, não cobre o custo do financiamento da sua dívida, que no final das contas, na ponta da linha, é um custo do país, da viúva, porque se falhar o caixa da Petrobras, como a União é a acionista majoritária, quem tem que botar capital lá é o Tesouro. Então, a discussão econômica, ela foge, eu vejo, por exemplo, a turma do PT, especialmente, dizendo, olha, as empreiteiras, quebraram as empreiteiras. Há uma discussão de quanto a justiça tinha que ter avançado. A própria decisão do Toffoli menciona como um dos motivos que o levam a anular tudo isso, a destruição de tecnologia de empresas e de empregos. A destruição aconteceu, mas aconteceu e podia ter havido ali uma condução diferente que preservasse de alguma forma a operação das empresas, talvez ninguém soubesse nem como fazer isso, né? Então, mas aí é análise de engenheiro de obra feita. Então, fazer a correção jurídica, eu estava ouvindo o Daniel dizer assim, se prevalecer a decisão do Toffoli, como deixa de prevalecer a decisão do Toffoli? O que acontece agora em relação à decisão do Toffoli, Daniel? William, eu não sei dizer exatamente no Supremo como isso vai ser tratado. Ainda não entendi se isso vai passar em algum momento pelo plenário do Supremo, mas eu tenho visto ali a série de forças-tarefas que estão se formando nos diversos órgãos da administração pública, incluindo os órgãos de controle, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, por exemplo, a AGU, por exemplo, a CGU, que estão reunindo ali grandes equipes de técnicos para saber medir os efeitos da decisão do Toffoli. Então, na CGU, por exemplo, esse é um debate super importante, porque os acordos de leniência com 7, 8 empresas da Lava Jato somam 11 bilhões e meio de reais. Existem ainda 8 bilhões a serem pagos. Só foi pago 30% de tudo que se deve. Então, dependendo das circunstâncias, dependendo do impacto daquele pecado original ao qual eu me referia, quer dizer, por acaso será que o acordo de leniência da CGU existe porque houve um acordo de leniência com o Ministério Público Federal e o envio das provas na Suíça? Será que o acordo com as outras empreiteiras na CGU só existe por causa do acordo da Odebrecht também? Então você pode ter ali um castelo de cartas que vai caindo, vai se desmontando por causa da anulação e já daqui a 5 anos a gente tem no final do dia a União pagando indenizações para essas empresas todas. É o custo de reescrever a história. Caio, você ia dar essa informação e a gente vai para o intervalo. Isso, foi apresentado recurso, né, pela Associação Nacional dos Procuradores da República, NPR. Agora a Procuradoria-Geral da República tem que se manifestar, isso deve demorar mais ou menos uns 15, 20 dias. E o mais interessante, William, nessa tramitação toda ali no Supremo, isso volta para o Toffoli. Então, o próprio Toffoli pode fazer alguma retratação, vez que na primeira decisão ele disse que o Ministério da Justiça não tinha essa informação e depois da decisão surge a informação. Então, dada pelo Ministério da Justiça. Dada pelo próprio Ministério da Justiça, né? Isso é chocante. Mas, enfim, ele pode corrigir, vamos dizer assim, a informação que ele mesmo deu ou que prestaram para ele de maneira errada na decisão. Ele vai corrigir a injustiça histórica da prisão de Lula? Isso a gente não sabe, né? Porque isso é a parte que ele avançou um pouco o sinal para além da decisão técnica, né? Tem um nome nisso, acho que até no direito, que diz que quando a decisão ela vai além do que é para ser decidido, né? Quando tem quase que foi o caso ali de uma... É o que a gente chama em linguagem popular de extrapolou. Isso, exatamente. Não é um termo jurídico. Pessoal, nós vamos para o intervalo. Na volta é a Argentina o nosso assunto. Ela amplia a isenção de imposto de renda num vale-tudo total antes das eleições. Até já.